Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje iremos encerrar toda essa parte dessa sequência onde abordamos a questão dos contratos em si, né, do direito contratual como um todo, e iremos então finalizar a última modalidade de extinção dos contratos que ficou pendente, que é a questão da extinção por fatos posteriores, né? Por exemplo, vocês sabiam que na extinção por fatos posteriores nós temos duas modalidades de extinção? Pois é. Além disso, tem algumas particularidades que devemos observar, pois está muito ligado ao nosso dia a dia. Ficou curioso? Então venha saber. Então, pessoal, conforme eu citei anteriormente, nós temos algumas questões que devemos observar quanto à extinção por fatos posteriores dos contratos, né? Primeira questão é o seguinte: isso, quando mencionamos a questão da extinção por fatos posteriores, estamos querendo dizer sobre o quê? Rescisão contratual. Mas rescisão contratual propriamente dito, tá? Um pouco diferente daquelas outras modalidades de extinção do contrato como um todo que vimos nos vídeos anteriores, tá bom? Então gravem isso. Falando de rescisão contratual quando citar a questão de extinção por fatos posteriores. Essa questão, essa nomenclatura de extinção por fatos posteriores decorre porque o contrato ele será extinto nessa modalidade depois da sua celebração, né? Ou seja, de acordo com até mesmo que vimos no vídeo anterior, que o que? Ele vai ter que passar para aquele processo de validação, então ele vai ter sua plena validade para aí sim estar pronto para cumprir o seu objetivo, sua finalidade e ser executado como um todo. Só que no decorrer desse processo surgem algumas questões que podem levar à sua extinção. Por isso que é chamado de extinção por fatos posteriores, tá bom? Outra questão também que devemos observar é que o que? Na extinção para essa modalidade, nós temos um subtópico, né, que é dividido em duas partes. Uma que se trata da resolução e a outra que fala da resilição. Ou seja, as duas estão dentro da extinção por rescisão contratual, tá bom? A resolução é fácil, basta você associar a questão do que? Da rescisão por descumprimento contratual. Já a resilição, ela está ligada à manifestação de vontade, ou seja, pode ser tanto bilateral, unilateral ou plurilateral, ok? Mas não se preocupem, que iremos aqui destrinchar cada uma, tá bom? Vamos iniciar então com a questão da resolução. Pode parecer um pouco confuso de início, mas vocês vão compreender no decorrer do vídeo quando formos citando alguns exemplos, tá, pessoal? Por exemplo, primeira questão, a resolução, ela é subdividida, por incrível que pareça, em mais 4 tópicos, né? Que temos 4 modos de resolução, ou seja, tem 4 modos de ocorrer o descumprimento contratual que vai levar o que? A rescisão do contrato, tá bom? O primeiro deles é a inexecução voluntária. Também temos a figura da inexecução involuntária. Temos também a cláusula resolutiva tácita e, por fim, a onerosidade excessiva, tá? Mas não se preocupe, vamos falar agora de cada um, tá bom? O primeiro, a inexecução voluntária. O que quer dizer isso? Basta você imaginar o seguinte: quando falamos de inexecução, quer dizer o quê? Que algo não foi executado. De forma que a outra palavra é voluntária, ou seja, voluntariamente alguém não cumpriu com algo, não executou algo, não fez algo que deveria ser feito. Estão imaginando? Por isso que a inexecução voluntária, ela retrata o quê? A falta de cumprimento daquilo que está acordado no contrato, seja uma obrigação de fazer, de dar, ou uma obrigação de não fazer, o quê? Por uma das partes. Então, se a parte não cumpriu com aquilo que foi compromissado dentro do contrato, nesse sentido, não executou o seu papel em si, nós teremos o quê? A possível extinção do contrato por inexecução voluntária. Isso quer retratar o quê? Tanto faz se ela fez isso através de culpa ou dolo. A diferença é que o quê? Na culpa é porque ela incorreu a isso, né? De certa forma, foi negligente, por isso que incorreu nessa inexecução voluntária. Já no dolo, ela teve o quê? Vontade de não praticar aquilo, né? Ou seja, ela mesma de livre e espontânea vontade optou por não o quê? Dar andamento, seguir ou executar aquele contrato. Por isso que temos essa primeira modalidade dentro da resolução. A segunda, então, porventura, que é a inexecução involuntária, já é o quê? É o contrário e o oposto da voluntária, né? Involuntário
nós temos o quê? Quando não temos a vontade, né? Nós nem sequer manifestamos a vontade para aquilo, é algo que simplesmente acontece, né? Às vezes somos pegos até mesmo de surpresa, é o famoso imprevisto da nossa vida, não é assim? E pessoal, é muito difícil você já determinar e tentar o quê? Precificar tudo que vai ocorrer na sua vida, não é mesmo? É muito difícil. Você tenta o quê? Se planejar, mas imprevistos acontecem e todos nós estamos o quê? Sujeitos a eles, não é mesmo? Por isso que na inexecução involuntária pode ter a figura o quê? De algo que levou ao não cumprimento do contrato, mas de forma o quê? Que não estava ligado à vontade de uma daquelas partes. Estão compreendendo? Por exemplo, para vocês poderem enxergar, temos nessa seara o quê? A questão da inexecução involuntária através do caso fortuito ou da força maior. Acredito que vocês já ouviram essas palavras por aí, não é mesmo? E qual que é a diferença de uma para a outra? O caso fortuito é quando o quê? É um evento o quê? Imprevisível, né? Você não prevê que aquilo vai acontecer e simplesmente acontece. E leva naquela condição então de o quê? Falta de cumprimento do contrato por causa de algo fortuito que não estava previsto. Já a força maior é quando temos um evento que é previsível, mas o que? Não tem como você evitá-lo. Querem visualizar de uma forma mais simples? É só imaginar o seguinte. Por exemplo, quando ocorrem terremotos ou até mesmo eventos da natureza ligados a furacões, tornados, muitas vezes a humanidade já consegue o quê? De certa forma prever esse tipo de acontecimento. Só que ela até hoje não tem como o quê? Evitá-los. Isso seria um caso do quê, pessoal? Seria um caso de força maior, não é mesmo? Porque você preveu, mas o que? Não pôde evitar, ok? Já o caso fortuito é aquilo que você não previu e aconteceu o famoso imprevisto mesmo. E isso levou o que? A falta de cumprimento daquele contrato, tá bom? Já a terceira modalidade inserida dentro da parte da resolução é o que? A questão da cláusula resolutiva tácita. O que é isso? No primeiro momento pode parecer um pouco complexo, mas é muito mais simples do que imagino. Isso está ligado popularmente o que? Com a inadimplência. Acredito que todos vocês já ouviram falar sobre isso, né? Questões de contratos que às vezes são reincididos justamente pela falta o que? De pagamento de uma das partes, quando ela tem que pegar e pagar o credor, né? E se torna devedor, fica inadimplente, acaba que reincide o contrato e às vezes é até o que? Negativado o seu nome, não é mesmo? Então, isso acontece mais no mercado, por isso que é uma das modalidades de extinção do contrato. Então, temos a figura da cláusula resolutiva tácita, que independe se a parte quer ou não, só de estar expresso lá no contrato, que no caso de inadimplência, às vezes por um atraso de pagamento de uma parcela, duas ou mais, o contrato será automaticamente o quê? Reincidido. Tem muitas empresas que colocam esse tipo de cláusula nos seus contratos justamente o quê? Para se prevenir, para não ter que ficar sempre prestando serviço para aquela outra pessoa mediante o quê? A falta de pagamento, porque senão ela estaria incorrendo o quê? Em prejuízo. Por isso que é muito popularmente o quê? Conhecido essa cláusula, tá? E está inserido no nosso dia a dia também. Por fim, temos a figura da o quê? Onerosidade excessiva. O que quer dizer isso, onerosidade excessiva? Bem, o próprio nome fala, né? Quando algo se torna excessivamente o quê? Oneroso, ou seja, dispendioso, tem um alto valor e você não consegue mais arcar e nem honrar com aquilo. Então, pode ser em alguns casos particulares em si, você analisar aquilo lá e conseguir o que é extinção daquele contrato. Não quer dizer que você vai ficar livre de pagar com todas as suas obrigações lá dentro do contrato. Quer dizer só que o quê? Que ele vai ser extinto naquele momento para não criar novas o quê? Obrigações para você. Hoje em dia isso é pouco usual, quase não acontece mais, justamente porque uma das formas de você contratar, né, para você estar negociando e fazendo um negócio jurídico com outra parte é o quê? Ter a manifestação de vontade. Então hoje em dia por isso que é muito difícil ocorrer a extinção do contrato por onerosidade excessiva. Mas antigamente acontecia, não chegava nem a fazer a extinção em si, mas as pessoas conseguiam entrar com uma revisional de financiamento de veículo, financiamento habitacional, justamente porque se tornava muito oneroso aquelas parcelas, elas não conseguiam arcar e honrar e adimplir com aquilo, então conseguiam fazer o quê? Uma espécie de revisão contratual, mas não chegava em si a ser extinto, tá bom, pessoal? Bem, essas são as 4 modalidades que temos de resolução, tá? Além disso, agora falta apenas vermos o que? A resilição, que é até a mais famosa, é mais usual e presente no nosso cotidiano. E vocês vão ver por quê. O que acontece com a resilição? Ela é basicamente conhecida também como distrato. Vocês já ouviram essa palavra? Distrato contratual? Bem, é uma palavrinha que está muito presente no nosso dia a dia. Por quê? Esse tipo de rescisão ocorre meramente através da manifestação de vontade.
Até mesmo porque essa palavra distrato vem do latim e significa basicamente o quê? Voltar atrás. Ou seja, você meio que se arrepende de ter feito aquele negócio, ou às vezes você está em um campo que aquilo não é mais vantajoso para você e decide o quê? Reincidir livremente o quê? Através da sua escolha e opção para isso. Tá bom? Por isso que temos o distrato. O distrato ficou até famoso em 2017, quando tivemos a nossa popularmente conhecida como reforma trabalhista, que vieram que alterar algumas regras e diretrizes da nossa legislação trabalhista, né? Que colocou o que na seara lá o distrato contratual, que permitiu então o empregador e o empregado chegarem em comum acordo para poder fazer o quê? O distrato do contrato de trabalho. É por isso que temos então essa modalidade de distrato, que é o quê? Quando as duas partes envolvidas no contrato entre em um comum acordo, em um consenso e resolve o quê? Dá fim àquele contrato. Mas é o quê? Em comum acordo. Mas agora eu pergunto para vocês, e será que se uma parte não quiser fazer esse tipo de rescisão, a outra mesmo assim pode? Claro que pode, pessoal. Afinal, é o que é livre direito dela, né? Igual falamos, ninguém é obrigado a ficar naquilo, nem é obrigado a contratar, né? Então, se ela quer optar para rescindir aquele contrato, ela pode fazer isso tranquilamente. Porque aí teremos o que então? Um distrato contratual unilateral, tá bom? Porque aquela pessoa, apenas ela, tinha vontade de fazer a rescisão e optou por aquilo. Isso é muito comum no nosso dia a dia e no cotidiano, eu até brinco, porque eu acredito aqui que todo mundo já fez isso em algum momento da sua vida. E quando eu falo todo mundo, realmente é todo mundo mesmo. Por quê? Querem um exemplo? Quem aqui já ligou em alguma operadora de telefone ou numa operadora de TV a cabo e decidiu o quê? Fazer a rescisão do plano ou do contrato que você tinha com eles? Bem, isso foi basicamente o quê? Um distrato que você fez com aquela operadora. Justamente porque você queria o quê? Rescindir o contrato. Eu tenho certeza que ela não queria rescindir o contrato. Tanto é que muitas vezes o que elas fazem? Acabam o quê? Nos oferecendo alguns bônus, ofertas para poder ficarmos o quê? Lá com aquele plano e mantermos na base do cliente deles, né? Mas se no final você não quiser, você tem a livre escolha e opção de fazer o quê? A rescisão contratual. Isso se dá através desse distrato de forma unilateral. Estão compreendendo? Viu o tanto que é simples, pessoal? Bem, essas são algumas considerações que eu quis trazer aqui para vocês, para nós então finalizarmos esse decorrer desse assunto dos contratos em si, passando agora para essa parte da extinção dos contratos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do que nós abordamos aqui hoje e vou pedir que vocês deixem aquele like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem também nas redes sociais, porque temos muitos conteúdos bacanas por lá e nos vemos no próximo vídeo.